Olá pessoal, meu nome é Ricardo e nós estamos estudando o alistamento eleitoral. Nós vimos nas aulas passadas algumas regras conceito, algumas regras gerais e iniciamos a parte procedimental. Nesta aula nós vamos iniciar com o estudo do alistamento da operação 1, destrinchando vários aspectos relativos ao alistamento eleitoral inicial. Vamos lá pessoal. O processo de alistamento pela operação 1, ela pressupõe inicialmente a RAI. O que é a RAI? O sujeito comparece ao cartório. O sujeito comparece ao cartório do domicílio eleitoral dele, nas regras do domicílio já estudadas, junto com os documentos que nós veremos, e preenche o chamado requerimento de alistamento, a RAI. Essa RAI, ele preenche não, ele vai lá, ele se comparece para o preenchimento desse documento. A RAI, ela é preenchida pelo servidor. Por quê? Porque ele é um documento técnico. Nas nossas aulas em PDF, nós trouxemos ali uma imagem que ilustra a RAI. Ela é um documento que tem uma série de quadros e de informações que devem ser lançadas. E por se tratar de um instrumento procedimental e técnico, ele será preenchido pelo servidor que é orientado para tal. De toda forma, o eleitor permanece junto com o alistando, permanece junto com o servidor e vai repassando as informações conforme a documentação trazida. Após o término do preenchimento da RAI, o alistando vai conferir se os dados lançados estão corretos e assinará o documento. Então, esse é o primeiro passo para o preenchimento, para a qualificação das informações trazidas ao alistamento. Na sequência, nós passamos a estudar os documentos que devem ser apresentados na hora do alistamento eleitoral. Essa é uma situação que gera um pouco de dúvida e inclusive uma dificuldade de prova para nós, porque se vocês forem ver, nós temos disciplina da matéria no Código Eleitoral, nós temos alguma coisa prevista lá na Lei 7444 de 85 e também temos uma disciplina na Resolução 21538 de 2003. Qual aplicar? Na realidade, pessoal, o Código Eleitoral aqui, embora ele não destoe muito das demais legislações, ele é ultrapassado. Fala, inclusive, na utilização de retratos, algo que não é mais utilizado. Fala na questão dos retratos, algo que não é mais utilizado no alistamento quanto aos documentos para o alistamento, ok? Atualmente se utiliza o artigo 5º parágrafo 2º da Lei 7444 e o artigo 13 da Resolução 21. A vantagem aqui é que tanto um quanto o outro são complementares, tanto um quanto o outro trazem praticamente as mesmas informações. Dessa forma, como ambos são aplicados de forma complementar, aqui segundo o entendimento majoritário, nós podemos montar um quadro, não vou citar essas leis para a gente não perder muito tempo, e nós podemos já extrair aqui um quadro com todos os documentos que poderão ser apresentados para o alistamento. Lembro inicialmente que o sujeito não precisa apresentar todos os documentos. Apenas um dos documentos aqui listados basta, exceto com relação à questão da quitação militar, que todas as pessoas do sexo masculino deverão levá-las no dia do ato, no dia da inscrição do alistamento para conferência, ok? Portanto, o primeiro documento que vem arrolado tanto na Lei 7444 de 85 quanto na Resolução 21538 de 2003 é a carteira de identidade. Também poderá apresentar a carteira profissional, por exemplo, a carteira da OAB, o CRC para quem é da área de contabilidade, o CRM de medicina, a carteira do servidor público para quem já é servidor, enfim, qualquer documento instituído, qualquer carteira profissional poderá ser apresentada. O certificado de quitação do serviço militar, que será apresentado pelos homens, a certidão de nascimento ou de casamento e
Aqui na parte final, tanto a lei quanto a resolução trazem uma hipótese aqui mais aberta. Eles dizem assim, que qualquer instrumento público do qual conste a idade mínima de 16 anos e demais elementos necessários para o alistamento poderá ser utilizado como documento para a comprovação dos requisitos a fim de adquirir o alistamento. Tá? Aqui, pessoal, nós temos uma série de questões que envolvem, e para nós, para fins de prova, para fins de concurso em público, é importante discutir se o CNH, se a Carteira Nacional de Habilitação, e se o passaporte podem ser utilizados. Tá? Há um entendimento do TSE, um entendimento utilizado anteriormente pelo TSE e até mesmo sufragado pela doutrina, de que ambos os documentos, tanto a CNH quanto o passaporte, não poderão ser utilizados como documentos ali comprobatório dos requisitos para o alistamento, porque não contém a informação relativa à filiação do eleitor. Esse é o entendimento que a gente encontra em muitos materiais. Contudo, pessoal, nós pesquisamos a respeito da matéria e encontramos no site da Polícia Federal que os passaportes emitidos no ano de 2015, eles estão contendo também a filiação. Em razão disso, nós sugerimos muita cautela na resolução de uma questão de prova. Se essa temática for observada, muito provavelmente a questão deverá mencionar que há um novo passaporte sendo expedido pela Polícia Federal e, em razão disso, por conter a informação da filiação, ele poderá ser utilizado. De toda forma, acredito que isso somente venha a ser alvo de questões após a manifestação do TSE por intermédio de uma consulta ou de alguma resolução ou até mesmo de algum caso levado a julgamento, deferindo a inscrição pela utilização do passaporte. Porque antes de 2015, até dezembro de 2014, o passaporte não continha a informação da filiação. Agora contém. Portanto, não haveria, segundo o que nós entendemos aqui, nenhuma óbice para que o passaporte também fosse utilizado como documento comprobatório dos requisitos necessários para o alistamento eleitoral, ok? Na sequência, vejamos o artigo 47 do Código Eleitoral. Como eu disse a vocês, existem algumas situações em que o Código Eleitoral será aplicável e uma delas é esta aqui. O artigo 47 fala da gratuidade de certidões com a finalidade eleitoral. Pessoal, leiamos o dispositivo. As certidões de nascimento ou casamento, quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão fornecidas gratuitamente. Essa é a informação, segundo a ordem dos pedidos apresentados em cartório pelos alistandos ou delegados de partido. Há aqui ainda nesse dispositivo uma série de regras dizendo que atribuindo ao cartório o dever de informar, o cartório que expede, enfim, as certidões, informar as zonas eleitorais a respeito da emissão desses documentos. Enfim, para nós isso não interessa para a prova. Contudo, é importante saber que esse dispositivo do Código Eleitoral, ele está de acordo com o artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, inciso 76 da Constituição. Esse dispositivo da Constituição fala que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, ok? Aqui nós temos a certidão de nascimento, então, portanto, de acordo com o artigo 47, e nós temos uma situação específica que vem de uma legislação infraconstitucional que complementa o direito previsto na Constituição e, portanto, também será aplicável. Ou seja, define que tanto a certidão de nascimento quanto a certidão de casamento deverá ser fornecida de forma gratuita. Não necessariamente apenas para quem é pobre, mas o nosso dispositivo do Código Eleitoral vai além. Se você requerer
para o alistamento, ou seja, para um exercício de um direito fundamental, de exercício de um direito político, ok? Exercício de direito fundamental previsto lá no artigo 5º, também você terá acesso a esse documento na forma gratuita, desde que seja para fins de alistamento eleitoral, ok? Sigamos, pessoal. A resolução, ela traz também uma série de regras relativas ao todo o transcurso, todo o procedimento do alistamento eleitoral inicial. Ou seja, desde o comparecimento do eleitor até a possibilidade de recurso. Esse procedimento ele é analisado de forma bem minuciosa, tanto na resolução quanto no Código Eleitoral, e são duplamente aplicáveis aqui. Ok? Nós temos que utilizar tanto uma quanto outra informação para fins de prova. Nós trouxemos aqui nesse slide uma linha do tempo que traz as principais informações de todo esse procedimento. Acredito que esse assunto não vai ser aprofundado de forma a cobrar muitas questões específicas. Portanto, se você souber como se dá em termos gerais o procedimento conforme esse quadro que nós colocamos aqui, é o que basta, segundo o nosso entender, para a prova. Nós iniciamos a análise aqui nessa parte superior, e vamos terminar na parte aqui embaixo. Vejamos, pessoal. Primeiro, o eleitor comparece à junta eleitoral, comparece, na verdade, ao cartório eleitoral, vamos utilizar uma expressão mais aberta aqui, com os documentos necessários. O servidor, essas informações nós até vimos, o servidor preenche a RAI, o alistando assina. Essa RAI será apresentada ao juiz. Na verdade, hoje a gente vai ver que há uma autorização para que haja a expedição automática da RAI, isso é assunto a ser abordado mais adiante, mas de toda forma o que prevê a legislação é isso, que a RAI será apresentada ao juiz no prazo de 48 horas. O juiz poderá determinar, isso aqui é uma discricionariedade do juiz, ele somente determinará alguma diligência para verificar a autenticidade das informações lançadas, se ele entender necessário, se ele ficar com dúvida a respeito das informações lançadas na RAI e na documentação apresentada. Ele poderá efetuar alguma diligência. Se ele se convencer de que não é necessário, passa-se à frente, se não, ele efetua as diligências. Deferido o pedido de inscrição, o título será assinado pelo juiz e o eleitor será inscrito na lista de eleitores. Esse aqui é um procedimento interno. Na sequência, estipula-se um prazo de 5 dias para a devolução do documento ao eleitor. Na verdade, quando há essa situação de o eleitor não receber imediatamente o título, o que é raro, ele sai com um canhoto, chamado um canhotinho, e nesse canhotinho há uma data para ele retornar. Ou seja, se estipula uma data que todo esse procedimento aqui possa ser realizado. Após a entrega do título, há uma divulgação da lista dos pedidos de inscrição deferidos. Essa divulgação ela ocorrerá sempre no primeiro dia útil, sempre no dia 1º e no dia 15 de cada mês. Evidentemente que se o dia 1º e o dia 15 cair um dia que não haja trabalho, não haja expediente no cartório eleitoral, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte, ok? Essa publicação ela tem por finalidade permitir que partidos políticos possam impugnar o cadastro deferido. Assim, dessa forma, nós temos o seguinte: se for indeferido a inscrição, abre-se recurso no prazo de 5 dias para o eleitor, que é o maior interessado no deferimento do título eleitoral. Caso haja, então, aqui para a hipótese de indeferimento, caso haja o deferimento, a contar desse prazo, a contar dessas publicações aqui, que ocorrem nos dias 1º e 15 de cada mês, abre-se um prazo de 10 dias para que os delegados de partido, que são os delegados que irão acompanhar, os delegados credenciados junto ao cartório, que irão acompanhar o alistamento, possam impugnar o título eleitoral, a inscrição eleitoral efetuada no cadastro e na lista de eleitores, ok? Esse recurso ele será analisado no prazo de 5 dias pelo TRE.
Desse modo, nós encerramos aqui a análise de todo o procedimento de alistamento, passando desde o momento em que o eleitor comparece perante a Justiça Eleitoral, apresenta a documentação, preenche a RAI juntamente com o servidor, passa para o juiz faz a análise, são feitas eventuais diligências e o pedido é deferido ou indeferido, havendo inclusive a possibilidade de recurso. Ok? Sigamos lá, pessoal. Para finalizarmos o estudo do alistamento eleitoral da Operação 1, nós temos que ver ainda duas informações básicas, bem tranquilos. A primeira delas consta lá do artigo 48 do Código Eleitoral. Leamos o dispositivo. O empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário e por tempo não excedente a 2 dias para fim de se alistar eleitor ou requerer transferência. Aqui o Código Eleitoral, ele confere uma prerrogativa para que o trabalhador deixe o trabalho por 2 dias, para fins de alistamento. De toda forma, ele deverá comunicar previamente o empregador no prazo de 48 horas, a fim de que o empregador, enfim, possa se organizar, e ele será liberado por 2 dias para proceder ao alistamento ou para requerer a transferência. Esses 2 dias de afastamento não podem ser descontados do salário do empregado, ok? Essa é a primeira regra prevista no artigo 48. Conforme dissemos, o Código Eleitoral ele não é aplicável em regra, mas alguns dos seus dispositivos são aplicados. Um deles é esse previsto no 48. Na sequência, nós temos aqui o artigo 49 a 51, que também são aplicáveis, também do Código Eleitoral, e que também são aplicáveis. Eles trazem uma série de regras quanto ao alistamento de pessoas com deficiência. Para fins de prova, nós sintetizamos 3 informações que são as mais importantes. A primeira delas é que o alistamento será realizado por intermédio da utilização do sistema Braille para os cegos alfabetizados. Além disso, prevê o próprio Código Eleitoral que a Justiça Eleitoral se deslocará com unidades móveis para os estabelecimentos de proteção aos cegos, a fim de realizar o alistamento. E, além disso, a zona eleitoral deverá se organizar para agregar todos os eleitores com deficiência em uma mesma sessão, a fim de permitir de criar situações mais fáceis para que eles possam exercer o voto, dada a limitação que possuem. Ok? Em síntese, pessoal, nós temos nós podemos sintetizar essas regras que nós vimos referentes ao alistamento, essas regras específicas de alistamento, em 3 meios, segundo a doutrina, 3 meios facilitadores do alistamento. Nós já estudamos, por isso aqui nós só repassamos de uma forma rápida. A primeira delas é a gratuidade de certidões de nascimento e de casamento para fins de alistamento eleitoral. Nós vimos isso um pouco mais atrás. E agora, por último, nós vimos a primeira hipótese, que é o afastamento do trabalho com remuneração, que é uma hipótese de interrupção do contrato, pela qual o empregado permanece recebendo o salário pelo período de até 2 dias para alistamento, desde que comunique o empregador com 48 horas de antecedência. E, por fim, a utilização do sistema Braille para alistamento de eleitores com a possibilidade de deslocamento da Justiça Eleitoral até as unidades de proteção aos cegos, a fim de facilitar o alistamento eleitoral. Com isso, nós encerramos a primeira operação, a Operação 1 Alistamento, e na sequência nós vamos tratar da segunda via. A segunda via, pessoal, é um procedimento do alistamento bastante simples, que vem disciplinado lá no artigo 52 do Código Eleitoral e no artigo 19 da Resolução 21.538. Vejamos o artigo 19, que é mais atualizado e que trata basicamente a mesma coisa comparado ao Código Eleitoral. No caso de perda ou extravio do título, bem assim de sua inutilização
ou dilaceração, o eleitor deverá requerer pessoalmente ao juiz de seu domicílio eleitoral que lhe expeça a segunda via. Ok? Primeiramente, se o eleitor, aqui há uma distinção, notem que o dispositivo fala, primeiramente, em perda ou extravio e em seguida em inutilização e dilaceração. Pela legislação, nós temos o seguinte: na primeira hipótese de inutilização ou dilaceração, o título eleitoral inutilizado ou dilacerado, ou seja, que está rasgado ou estragado com alguma parte, com uma informação que não esteja legível, deverá ser entregue, deverá ser apresentado e entregue o que restou do documento à Justiça Eleitoral. Nesse caso, o documento será retido e a nova via será expedida. Se houver perda ou extravio, há a previsão de um procedimento bem célere aqui, na qual se publica um edital a fim de dar publicidade do ato pelo prazo de 5 dias. Se esse título eleitoral ninguém trouxer o título ao cartório eleitoral, passado esse prazo, será expedida a nova via. Tranquilo essas informações. Mais importante do que saber basicamente essa distinção e a questão da publicação do edital é o conhecimento dos requisitos que envolvem a expedição da segunda via. Vejamos lá, pessoal. Primeiramente, para a expedição da segunda via, o eleitor deve estar devidamente inscrito, ou seja, ele deve estar inscrito lá já deve estar inscrito no cadastro dos eleitores, só que ele perdeu o título, porque acontece muitas vezes de o eleitor comparecer para tirar uma segunda via e não constar no cadastro eleitoral. Nessa situação, conforme nós vimos lá no início, não pode se operar a segunda via, não podemos utilizar a operação 3, mas sim a operação 1, a de alistamento. Além disso, a situação do cadastro deve estar regular. Se houver necessidade de retificação de um dado ou de complementação de dados, deve-se utilizar a operação de revisão e não a de segunda via. Não pode também ocorrer nenhuma alteração nos dados. Se for necessário alteração de dados, também se opera a revisão e não a expedição da segunda via. E porque aqui haverá apenas o requerimento de novo título eleitoral. Ok? Tranquilo? A informação, essas são as informações relativas aos requisitos para a expedição da segunda via. Na sequência, é importante a gente distinguir duas possibilidades conferidas ao eleitor. A primeira delas é a que permite o requerimento na própria zona eleitoral em que o eleitor vota e na própria zona eleitoral do domicílio do eleitor, e a segunda é a que permite o requerimento fora do domicílio do eleitor, ou seja, fora do seu domicílio. Na primeira hipótese, quando ele comparece na própria zona para requerer, o título eleitoral poderá ser requerido até 10 dias antes das eleições. Notem, pessoal, que nós vimos que tem um dispositivo lá no artigo 91 da Lei das Eleições que diz que o cadastro eleitoral fica fechado nos 150 dias que antecedem o pleito. Aqui não se aplica essa regra. A regra dos 150 vistas lá na Lei das Eleições, ela se aplica apenas para o alistamento e para a transferência. A expedição de segunda via é um procedimento simples, logo poderá ser requerido até mesmo 10 dias antes das eleições. Uma vez que não há qualquer alteração dos dados, a situação do eleitor vai estar regular, então é só expedir um novo título para que ele possa votar nas eleições. Agora, se ele fizer o requerimento fora do seu domicílio eleitoral, o prazo estabelecido na legislação é de 60 dias antes das eleições. Isso porque deverão ser coletadas informações junto à zona eleitoral de origem, a fim de verificar se é possível a expedição da segunda via. Ok, pessoal? Desse modo, nós encerramos o estudo da segunda via e vimos o estudo também do alistamento eleitoral. Na próxima videoaula, nós daremos sequência ao trato da matéria
e nós iremos passar pela transferência e pela hipótese de revisão. Ok, pessoal? Até lá!